deve incluir também o nome do Anderson Torres, que era ex-ministro do Bolsonaro e depois se tornou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, aliás, onde estou neste momento, porque este programa está em viagem, né? Este programa está em seu estúdio remoto. Aliás, vamos puxar o estúdio remoto um pouco mais para cá. Venha para cá, estúdio remoto. Muito bem. Então, e também, claro, o nome do ex-presidente inelegível, Jair, né? O senhor Jair deve estar lá também. Nós já vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, gente, olha só que coisa maravilhosa. Quem acompanha o programa sabe que todas as manhãs a gente dá aquele giro, né, pela imprensa brasileira, pela imprensa mundial também, para tentar entender o que está acontecendo no mundo. E nós abrimos aqui várias notícias de vários meios de comunicação diferentes. Muitas vezes, inclusive, de meios de comunicação com os quais somos muito críticos, né? No começo do programa, quando nós montamos o nosso cenário maravilhoso que está aqui atrás, incrível, né? Montado pela equipe do ICL, muita gente falou, demore, mas por quê? Que legal que você tem o adesivo aí da, sei lá, Al Jazeera, tá aqui, né? Que bacana que você tem o adesivo da Infamazônia, olha só que legal. Mas tem o adesivo aí do quê? Não gosto do Metrópolis. Ou tem o adesivo do Globo, cadê o do Globo? O Globo tá aqui atrás, ó. Ou do Clarim, o Clarim é um jornal golpista, sei lá, né? Teve, mas aí eu já expliquei, muita gente entendeu, claro. Por quê? Esses aqui são os meios de comunicação que as pessoas consomem no geral, né? Então não necessariamente está ali o adesivo do Globo porque nós achamos o Globo legal ou amamos o Globo. Muito pelo contrário, nós não achamos ninguém legal aqui. É isso. Essa é a conclusão. A gente não acha ninguém legal aqui, né? A gente só se acha legal. E acha vocês legais, tá bom? Mas não é endosso, tá, gente? Agora, fora a brincadeira, né? É porque nós pegamos notícias desses veículos para comentar pela manhã aqui, principalmente também, que é o que a gente faz muito, né? Em tom crítico. Né? Então não é que a gente está endossando a Folha de São Paulo que está lá, né? Aqui está a revista Fórum, né? A revista Fórum nós estamos endossando, sim, porque nós gostamos muito da revista Fórum. Mas agora, fora brincadeira, né? A CNN é porque a gente vai pegar e, se for necessário, vai recontextualizar a notícia. Vocês sabem, quando eu estou no estúdio, né, no nosso estúdio incrível, né, nesse momento eu não consigo fazer isso, mas no nosso estúdio a gente tem uma tela, então eu vou lá, levanto, risco, rabisco, a gente reescreve as manchetes. Vários colegas jornalistas amam que a gente faça isso, não é mesmo? Mas agora a gente vai ter uma novidade importante, que é o portal de notícias do ICL. Sim, minhas amigas e meus amigos. Então, agora, todas as manhãs, para além de abrirmos vários links aqui do UOL, da Folha, do G1, da Revista Fórum, do DCM, do The Guardian, do New York Times, do Washington Post, do La República, do Corriere della Sera, do La Stampa, do Le Monde Diplomatique, da Bild, da revista alemã, né? Do The Telegraph, do China Daily, tudo isso que a gente já faz todos os dias aqui, né? E fica muita coisa de fora, porque também o programa tem 1 hora só, né? E poderia ter muito mais coisa, porque tem notícia todos os dias para isso. Agora nós temos um portal de notícias do ICL também. Então a gente vai trazer de manhã aqui, muitas vezes, notícia fresca lá do portal do ICL. Foi lançado ontem. Olha que maravilha. Vejam só. Jimmy, coloca na tela pra gente aí. Olha só que maravilha. O link para vocês entrarem, então eu já vou falar aqui. Eu vou pedir para o pessoal também colocar no nosso chat, tá? O link é iclnoticias.com.br. Moleza, né? Moleza. iclnoticias.com.br. Vejam só a lindeza que está isso aqui. O editor-chefe do nosso portal vai ser o Chico Alves, né? Que vocês todos já conhecem. Comentarista do ICL Notícias Primeira Edição, jornalista renomado, premiado, experiente, né? O Chico Alves vai ser o editor-chefe, escreveu inclusive um editorial ontem aqui, né? Um convite para buscar novos e melhores caminhos para o jornalismo. Sugiro que vocês leiam o editorial do Chico, está aqui o editorial do Chico Alves.
Vamos tentar ser uma alternativa à altura desse momento de emergência que vive o país, escreve o Chico Alves aqui nessa pontapé inicial. Então, gente, já peguem o link clnoticias.com.br e salvem nos favoritos. Quem tem o hábito de ler notícia na internet, como eu tenho, obviamente, né, muitos de vocês têm, porque acompanham o Desperta e gostam dessa pegada da gente ler o noticiário, já guarda nos favoritos e adquire o hábito. Se toda manhã você vai lá e abre o Jornal da sua cidade, o Jornal do seu estado, e aí acessa a Folha, acessa o UOL, né, acessa os portais todos, os sites independentes, acessa a Fórum, o DCM e tal, agora também você vai lá para ler o que está rolando no ICL Notícias. Qual é a proposta aqui, gente? Vai ser um portal que vai ter uma pegada de hard news também. O que é isso, senhor Leandro? Hard news. Hard news é quando você entra na capa do UOL, por exemplo. O UOL é um portal clássico de hard news. O G1 é um portal clássico de hard news, tá? Você entra lá, tem as notícias do momento, né? Então você vai conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo através do portal do ICL Notícias. É só isso? Não. Vai ter também reportagens originais, serão publicadas aqui. Então, por exemplo, a reportagem da Heloísa Vilela que ela vai fazer sobre o império do Arthur Lira, sobre o hospital lá dos apadrinhados do Lira, que recebe uma bolada de grana e não tem gás na enfermaria, sobre o bairro que está afundando lá por conta da Braskem. Isso tudo, claro, vai continuar indo ao ar nos nossos programas em vídeo e áudio também, porque estamos ao vivo, aliás, agora pela Rádio Brasil Atual, por exemplo. Mas também estará no portal. Então, quem gosta de consumir notícia escrita no formato clássico de notícia, vai estar aqui. O que mais vai ter aqui? Os trechos que a gente recorta, o nosso time de redes sociais, incrível, recorta dos programas, né? Um time que trabalha o tempo todo olhando, vamos pegar esse pedaço, vamos pegar isso aqui, vamos legendar, esse vídeo vai ser de 1 minuto, esse vídeo vamos colocar na íntegra, isso aqui é um vídeo mais longo de 8 minutos. Vários desses trechos estarão aqui também em formato de notícia, ou seja, facilita o compartilhamento. Muita gente adora receber vídeo, mas muita gente gosta de receber texto, né? O que mais? Vai ter colunistas, coluna de opinião aqui, vários colunistas, tá? Então, assim, vai ser um portal bem completo, tá bom? iclnoticias.com.br. Começaremos a ler notícias agora importantes do Brasil e do mundo diretamente no portal do ICL. Duas coisas importantes. Primeiro, parabéns para toda a equipe do ICL. Ontem teve um lançamento, um monte de coisas novas. Para quem perdeu, o vídeo teve um evento ao vivo em São Paulo, no auditório, aquela coisa toda. Para quem perdeu o evento, o vídeo está no nosso canal do YouTube, tá? Assistam o vídeo, porque todas as novidades estão lá. Gente, tem muita coisa, eu não vou nem enumerar aqui, porque não vai dar tempo, a gente tem muita coisa para falar no programa hoje em relação ao noticiário, tá? Mas tem muita coisa nova, tem série de ficção, tem portal, tem programa novo com o William De Luca, programa de fofoca do William De Luca. Conquistou, hein, o William De Luca? Não é programa de fofoca, tá? Mas tem programa novo com o William De Luca, que também tem um pouco de fofoca, porque todos gostamos de uma boa fofoca. Então tem muita coisa lá. Assistam o vídeo, está lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, parabéns enorme para toda a equipe do ICL que botou esse projeto em pé, tá? Gente, vocês não enxergam o trabalho que tem por trás disso, né? Eu sei que o nosso público sabe o trabalho que dá, mas muitas vezes a gente deixa no automático e não pensa quando vê um programa no ar. Agora, por exemplo, a gente está no ar aqui, eu estou fazendo o programa num quarto de hotel, né? Porque estou em viagem. Então aqui tem uma estruturinha montada aqui, né? Mas eu não estou sozinho aqui. Do outro lado da tela tá a equipe do ICL botando este programa no ar e já preparando o ICL Notícias primeira edição.
Então tem uma galera agora, tem uma redação, tem um monte de gente, estão debatendo pauta, estão conversando, o que que vai, o que que não vai, quais são os assuntos importantes, categorizando, né? Depois, quando vai ao ar, tem uma galera colocando o programa no ar, o pessoal que fica preocupado se o áudio está funcionando, se a câmera é isso, corta a câmera, bota lá, bota aqui. Vocês já devem ter reparado, quando alguém fala alguma coisa, em qualquer programa do ICL, né? A pessoa fala uma coisa, vejam a velocidade com que as imagens relacionadas à fala da pessoa aparecem. Um convidado, né? Nada combinado daquilo, nada combinado. Imagina, aparece um convidado no ICL, começa a falar sobre Palestina, imediatamente aparece uma imagem de Palestina. Se mudar o assunto e falar de outra coisa, aparecer um Bolsonaro no meio ali, não sei o quê, no mesmo segundo aparece uma imagem do Bolsonaro. Enfim, é uma equipe, uma galera, depois tem toda a galera do marketing, do planejamento, administração, de redes sociais, a galera que divulga os cursos, que faz o trabalho de divulgação do marketing dos cursos. Gente, é uma máquina funcionando, uma máquina, tá? E ontem o Edu, ele fez uma apresentação e lá tem os números todos do ICL. Então quem tiver curiosidade também, lá tem números de audiência, tem quanto o ICL fatura por ano, né? Mostrando como esse dinheiro é investido, qual é a projeção para faturar mais, para botar esses programas, esses projetos todos para rodar. Então, novidades, muitas novidades, tá bom? Muito bem, parabéns para todo mundo, para toda a turma do ICL, viu, gente? Demais, estou orgulhoso demais também em estar ajudando a remar este barquinho, né? Vamos remando, porque a vida é para frente, né, meus caros e minhas caras? Então, tudo bem, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Conselho de Segurança da ONU rejeita a resolução da Rússia sobre o conflito em Israel. Rejeitada basicamente porque a proposta russa não citava o Hamas. Um segundo plano elaborado pelo Brasil vai à votação hoje, terça-feira. Ai, como tem gente que tá com o cotovelo assim. Ai, 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 que não consegue dormir, né? Tem que acordar de madrugada, né? E passar um gelol no cotovelo, porque tá doendo demais, né? Pessoal que estava torcendo para o Brasil continuar na irrelevância absoluta, não participar de nada disso, não, vamos ignorar o Brasil, né? O pessoal deve estar assim, não, tem gente que não dormiu essa madrugada, com certeza, né? E se a resolução do Brasil for aprovada na ONU em relação ao que está acontecendo na Palestina, tem gente que não vai dormir por uns 4 meses, mais ou menos, né, Sérgio Moro, entre outros. Em reunião nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitou uma resolução proposta pela Rússia sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Já falei sobre isso aqui na Folha, né? A Folha decidiu chamar o Hamas de terrorista, mas é engraçado que ela não classifica, não qualifica Israel, né? Então vejam só, o conflito é entre Israel e o grupo terrorista Hamas, né? Nesta terça, uma segunda resolução elaborada pelo Brasil vai à votação às 19 horas, horário de Brasília. Então, nesse horário, estaremos ao vivo, ICL Notícias, segunda edição, com a Gabriela Varela e com os Chicos, né? Os Chicos ao quadrado, Chico Pinheiro e Chico Sá. Então, fiquem de olho, porque hoje, no final do dia, durante o N2, muito possivelmente teremos aí o início da discussão sobre a resolução proposta pelo Brasil. O Brasil ocupa a presidência do órgão neste exato momento, né? Aquela presidência rotativa, né? E foi incumbido de apresentar um texto na reunião da última sexta-feira, após a Rússia circular uma proposta que foi rechaçada pelos demais membros. O texto apresentado por Moscou foi rejeitado por um placar de 5 votos a favor, 4 contrários e 6 abstenções. O Brasil se absteve nessa votação. Para ser aprovada, uma resolução precisa do apoio de 9 países e nenhum voto contrário dos membros permanentes. Vocês sabem, né, como é que funciona o Conselho de Segurança, né? Estados Unidos, França, Reino Unido, Japão e Rússia. Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia têm poder de veto. Então, se qualquer um desses países falar não, mesmo que todos os outros falem sim, as coisas não passam. É absurdo, é ridículo, é ultrapassado, mas é assim que é. A resolução russa não condenava explicitamente o Hamas por terrorismo, mas atos terroristas em geral, e pedia um cessar-fogo para proteger a população civil, bem como a abertura de corredores humanitários. Então, por isso, ela foi rejeitada.
Texto redigido pelo Brasil por diplomatas na ONU sobre guerra entre Israel e Hamas é discutido por delegações. Os representantes diplomáticos dos países que compõem o Conselho de Segurança da ONU estão em discussões a respeito de uma proposta de um texto para uma resolução oficial da entidade feita pela delegação brasileira. Na segunda-feira, portanto, ontem, uma proposta escrita pelos diplomatas russos foi rejeitada no Conselho de Segurança. A resolução elaborada pela comitiva brasileira tem mais chance de ser aprovada, mas ainda não foi colocada em votação. Isso, como eu já falei, deve acontecer hoje, nesta terça-feira. As diferenças entre as duas propostas. A proposta do Brasil tem os seguintes itens: uma condenação do Hamas por seus ataques a Israel. Isso aqui não é uma condenação em tribunal, tá, gente? Isso é uma resolução da ONU, é uma condenação retórica, política, importante, um movimento político importante. Tanto é importante que vários países não votaram na proposta da Rússia porque não sequer citava a palavra Hamas, o que, convenhamos, é um absurdo de fato. Então, uma condenação do Hamas por seus ataques a Israel na proposta do Brasil. Sem mencionar Israel, o texto brasileiro também pede a revogação da ordem israelense para que civis e funcionários da ONU na faixa de Gaza se desloquem para o sul de Gaza. Isso aqui, na minha opinião, é mancada, tá? Mas é o jeito que a coisa aparentemente vai passar na ONU. Ora, não vamos votar a favor da resolução da Rússia porque não menciona o Hamas. Muito bem, correto, compreensível. Compreensível. Afinal de contas, esse conflito não está acontecendo entre dois entes desconhecidos. Então você tem que citar o Hamas. A Rússia não quis citar. Tudo bem. Vamos lá. O Brasil tem uma proposta, vai citar o Hamas. Mas, na proposta do Brasil, quando fala para que haja uma revogação dessa ordem, que Israel deu, inclusive jogou informes em Gaza, de papel, né? Essa ordem para as pessoas se deslocarem para o sul, a resolução do Brasil, ela diz o seguinte: revoguem essa ordem. Só que ela não fala, Israel revogue esta ordem. Agora, antes não entrou Hamas, agora entra Hamas. Agora, quem tem que revogar a ordem? A Santíssima Trindade? Quem é? Quem que é? É Israel. Então também faltou, né? Agora, isso na ONU, você sabe, ninguém vai reclamar, né? A proposta brasileira pede pausas humanitárias para permitir o acesso à ajuda. Muito bem. O pessoal que está sem dormir, né, está muito preocupado. Por quê? Porque tem gente no Brasil, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: tem gente no Brasil hoje que não está preocupada, há pessoas que não estão preocupadas com a resolução de nenhum conflito. As mesmas pessoas que até hoje, depois de 1 milhão de provas em contrário, falam que o Brasil é insignificante, não deveria se meter e não quer a paz na Ucrânia, são as pessoas que agora estão querendo dizer que o Brasil não deve se meter, é insignificante, blá, 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 blá. E essas pessoas não querem paz nenhuma. As pessoas não querem paz nenhuma na Ucrânia e não querem paz nenhuma no Oriente Médio. Essas pessoas são cheerleader de guerra. E não tem pouca gente assim no Brasil, não, tá? É cheerleader, é torcedor de guerra. O Brasil se posicionou, nos dois casos, a favor de uma tentativa de solução não conflituosa. Muito bem. Vamos ver o que disseram dois embaixadores? Vamos lá. Tem um vídeo que foi embaixadores não, né? Representantes diplomáticos na ONU, de dois países diferentes que falaram sobre a proposta da Rússia e do Brasil. Essas falas foram feitas ontem, então já dá um indicativo de que a proposta brasileira hoje tem uma boa chance de ser aprovada. E aí, meus amigos, vai ter gente que vai ter que tomar remédio, vai precisar ir para a clínica do sono, vai trocar colchão, vai trocar travesseiro, vai achar que é isso, que não consegue dormir. Vai ser difícil a vida dessas pessoas, né? Mas nós não estamos preocupados com elas, estamos preocupados com uma resolução não conflituosa
pelo menos eu estou, né? Tem gente que não está, da situação do Oriente Médio. Vamos lá, Jimmy, coloca o vídeo pra gente aqui. Spreading and suffering is continuing. The Council should not give up its effort in this regard. Brazil also proposed a draft resolution. We welcome that. France voted against the draft resolution presented by Russia because several essential elements were lacking. France would like this council to now unite itself behind the draft proposed by the Brazilian presidency, and that we agree to condemn this terrorist attack, ensure humanitarian assistance, and protect the civilian population of Gaza. Muito bem, esses são os representantes diplomáticos da ONU da China e da França. Para quem nos acompanha pelo rádio e para quem está ouvindo o programa também, sem ver os vídeos. Isso foi uma discussão que aconteceu ontem, durante a votação da proposta da Rússia, que foi rechaçada, e durante essas falas, os representantes diplomáticos da China e da França citaram que o Brasil tem uma proposta melhor na mesa, melhor do ponto de vista do consenso do Conselho de Segurança, tá bom? Isso aqui não é a minha opinião, nem a de ninguém. Do ponto de vista de uma aceitação para que a votação passe no Conselho de Segurança, os embaixadores da China e da França falaram: nós vamos focar na resolução do Brasil, que será votada, portanto, hoje. Então, vamos torcer para que isso passe, porque essa resolução prevê abertura de corredores humanitários, ela pede um cessar-fogo, ela pede a devolução dos... Eu não sei se isso estará no texto final, mas posso imaginar que sim, porque já era uma discussão anterior. A devolução dos reféns feitos pelo Hamas para Israel, e pede para que Israel pare de forçar as pessoas a fazer migração em massa forçada. Isso, aliás, é contra as convenções de Genebra que Israel assinou junto com 168 países no mundo de forma voluntária. Então, é nada mais do que a nossa obrigação cobrar Israel. Eu já falei isso ontem aqui. Tem gente aí na imprensa brasileira perdido no personagem, acorda. Tem gente na classe artística perdido no personagem, agora virou moda. Agora tem abaixo-assinado no Brasil para dizer que não apoia o Hamas. Vocês percebem como isso é um espantalho? É uma argumentação para ninguém. Vocês entendem onde vai isso? Tem um movimento agora, né? Um movimento assinado por artistas e não sei o quê. O que diz esse movimento? Somos contra o Hamas. Olha, parabéns para vocês. Vocês querem que uma medalha? Isso absolutamente não é o debate. Esse é o não debate. Quando se coloca assim, Leandro, mas não tem gente que apoia o Hamas? Tem, claro que tem gente que apoia o Hamas. Tem gente que faz tudo. Onde tem ser humano fazendo ser humanice, né? Então tem um ser humaninho lá, o ser humaninho tá fazendo ser humanice, sempre. A gente pode gostar ou não gostar. Vai ter gente que vai defender o Hamas. Claro que tem. É uma parcela significativa e relevante da opinião pública brasileira? Não, não é. Não é. Eu não conheço ninguém de bom senso que eu tenha visto nesses últimos 10 dias defendendo o que o Hamas fez. Chega a falar assim, não, tem que sequestrar e matar mesmo. Não vi, não vi. Tá? Vi doidinho de internet, vi gente insignificante, vi grupelho, tá? Agora, as pessoas estão debatendo a sério esse negócio. Ninguém tá desfazendo da dor das pessoas que perderam familiares, por exemplo, nos ataques do Hamas. Os pais daqueles jovens que estavam na festa rave, por exemplo. Tá? Com todas as críticas que a gente possa ter, eu já falei sobre isso até, né? Festa rave na esquina de Gaza, eu acho esquisito pra caramba. Muita gente fala, mas é comum ter rave em Israel. Bom, então eu acho mais esquisito ainda porque é comum ter rave em Israel. Para mim é pior esse argumento, né? Não, Leandro, mas ninguém foi organizar a festa rave do lado de Gaza. Isso é normal, tem um monte. Bom, nossa, piorou.
Se o argumento era para melhorar, piorou. Eu acho pior ainda. Mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Agora, esses movimentos, sabe, abaixo-assinado de artista contra o Hamas, gente, mas quem que é a favor do... Vocês estão respondendo a quem? Entendeu? Vocês estão falando com quem, exatamente? A imensa maioria das pessoas de esquerda, direita, não sei o quê, não estão defendendo o Hamas. Então, vocês estão falando com quem, exatamente? Vocês percebem, ó, 7h28 da manhã. Presta atenção no que eu vou falar aqui, que é importante. Tá bom? Não é pouca coisa isso, não. Porque muita gente vai perguntar, Leandro, mas qual o problema de fazer uma manifestação contra o Hamas? Não, a princípio não tem problema nenhum. Mas vocês percebem o lugar que coloca as pessoas que contestam a posição de Israel? A partir do momento que você tem manifestações no Rio de Janeiro, abaixo-assinado de não sei quem, videozinho da Cláudia Raia falando que não sei o que do Hamas. Vocês percebem que isso coloca pessoas como eu, por exemplo, como vários colegas do ICL, da imprensa também, como vários de vocês que nos assistem, em uma posição em que, se nós estamos contestando atitudes do governo israelense, nós apoiamos o Hamas. É nesse lugar que nos coloca. Então, esse tipo de protesto é um protesto. Sinceramente, eu vou falar aqui, ó, na boa. Tem gente que eu conheço que até está apoiando esse negócio, participando, inclusive, de vídeo desse negócio. Isso é um negócio para enganar otário. Vocês podem até não estar percebendo o que vocês estão fazendo. Né? Aquela coisa, não, eu estou fazendo uma coisa boa, eu sou contra o terrorismo. Né? Vamos fazer um protesto na Paulista contra o Estado Islâmico, o ISIS, contra o Boko Haram. Vamos lá também. Então vamos lá. Vocês vão fazer abaixo-assinado contra o Boko Haram? Não, né? Porque primeiro de tudo não está na moda, não está no noticiário, não gera engajamento, não dá like, não é legal, né? A agência que cuida da imagem do artista vai lá e fala, não, isso aqui ninguém sabe o que é, né? Então, para começar, é um engajamento fake, para início de história. É um negócio para gerar buzz de rede social. É um negócio produzido por gente de mídia social dos artistas. Ponto. Vamos falar bem claramente aqui. Segundo, quando você dá relevo para uma coisa que quase ninguém está defendendo, gente, vocês conhecem alguém que falou abertamente em algum lugar, bem feito, tem que ir lá e sequestrar mesmo? Vocês conhecem alguém? Bem feito, tem que entrar na festa e fuzilar 300 pessoas. Sinceramente, se você conhece uma pessoa, saiba que essa pessoa está doente, tá bom? Então, assim, quando você se engaja nessa história, você joga as pessoas de uma maneira nada sutil, que estão falando sobre Israel de um jeito não elogioso, como defensoras do Hamas, tá bom? Então, é bom a gente ler os contextos das coisas, né? Muito bem? Muito bem. Israel atacou 200 alvos em Gaza só na noite de ontem, né, nas últimas 24 horas. Mais de 70 pessoas morreram em bombardeios. Esse dado aqui eu posso garantir para vocês com certeza absoluta que é muito, muito, muito subestimado. É impossível saber, neste exato momento, quantas pessoas foram assassinadas pelo bombardeio do exército israelense. O termo é esse, tá, gente? Assassinados. O exército israelense, que é o exército de um Estado soberano, que assinou os acordos de Genebra, acordos esses que são super extensos, complexos. Para quem não leu, vai no site da ONU, inclusive está lá em português, para quem quiser ler, né? São vários capítulos, trata sobre várias coisas, como você tem que lidar com prisioneiros de guerra, você tem que dar acesso à Cruz Vermelha, você tem que dar acesso, as pessoas devem se corresponder, não podem ficar isolados, não podem desaparecer. O que você faz num caso como agora que está acontecendo em Gaza, você não pode impedir rotas de fuga, você não pode bombardear áreas civis, você não pode botar prédios civis abaixo, você não pode impedir a entrada de medicamentos, de comida, você não pode operar num sistema em que você corta luz e corta água das regiões, tá? Você tem que, se você tem presos, por exemplo, de algum lado, né? Se o Hamas, né? O Hamas tem vários reféns agora. O Hamas
Se fosse um Estado soberano, ele seria obrigado, pelas convenções de Genebra, a franquear acesso, por exemplo, à Cruz Vermelha aos reféns. O Hamas fará isso? Não, o Hamas não fará isso. A interlocução com o Hamas é outra. O Hamas não é Israel. Israel é um Estado soberano que assinou as convenções de Genebra com outros 168 países de forma voluntária. Ninguém obrigou Israel a assinar isso. Absolutamente ninguém foi lá e falou assim, são obrigados a assinar isso aqui. Não, se não quer, não assina. Está assinado. Então Israel precisa cumprir o que assinou. Israel está, neste momento, cometendo ações ilegais que são evidentes crimes de guerra em Gaza. Evidentes. Tá? Então esse número de 70 pessoas aqui, gente, é muito mais. Tá faltando saco para embalar cadáver em Gaza. Há cadáveres pelas ruas, há cadáveres com certeza nos escombros dos prédios bombardeados. Eu não sei se vocês já viram como é feito o bombardeamento. Alguns anos atrás, quando a gente via o exército israelense, né, chamado Exército de Defesa de Israel, que é uma farsa absurda, porque é um exército basicamente também de ataque, né? Todo exército é um exército de ataque e de defesa, né? Mas nesse caso usa-se a retórica para parecer que Israel está apenas se defendendo das injustas agressões, o que é mentira. Então, não sei se vocês já viram a maneira como os caças israelenses, que na verdade são americanos, né? Israel voa F-16 ainda, se eu não me engano. Eles bombardeiam os prédios. E antigamente a gente via os bombardeios e bombardeava-se, vocês vão lembrar disso, né? 10 anos atrás, um pouco mais, os bombardeios ocorriam na face dos edifícios, né? Em janelas, em paredes cegas e tal. Hoje em dia, a tecnologia ela é muito diferente de bombardeamento, cruelmente muito diferente. Por quê? Se bombardeia o pé dos edifícios, o que faz com que o edifício imediatamente colapse sobre a sua própria estrutura. Então, o que é que você faz? Tem um terrorista, Israel falando aqui, tá? Tem um terrorista escondido num prédio. Qual? Aquele. Bota o prédio inteiro abaixo e dane-se as pessoas que moram lá. Dane-se se tiver gente lá dentro. Se tiver gato, cachorro, criança, idoso que não conseguiu sair, gente acamada, que pode estar acamada em casa, que não tem nem sequer como se locomover. Dane-se. O exército israelense está bombardeando os edifícios, no pé dos edifícios, o edifício colapsa inteiro. Milhões de pessoas, depois que tudo isso acabar, ficarão sem casa, sem nada. O que Israel está fazendo é um completo absurdo. Completo absurdo. E quem não está enxergando isso, e quem ainda segue passando pano para isso, está ou completamente desinformado, então sugiro que vocês assistam Desperta para ficarem informados, ou está completamente fora de si e é um sádico, completamente doente, ou é propagandista do governo do Benjamin Netanyahu. Tem muito no Brasil, viu, gente? Tem bastante. Não é pouco, não. Tem muito. Participa de podcast, vai na Globo News, vai não sei aonde, tem bastante. Aprendam a detectar propaganda de livres pensadores. Nós podemos discordar de qualquer pessoa, inclusive de nós mesmos, o que é um exercício muito salutar, né? Mudar de opinião, tudo bem. Agora, aprendam a identificar um propagandista de um livre pensador. Os dois podem estar falando, inclusive, a mesma coisa, né? Mas o livre pensador está falando aquilo porque chegou à conclusão por livre e espontânea vontade e pelo exercício do conhecimento. Um propagandista está fazendo aquilo por propaganda. Muitas vezes, inclusive, com dinheiro. Né? O governo do Netanyahu financia a ONG do cara, que não sei o que, que não sei o que. Então, prestem atenção para não cair em enganação nessa história, né?
Vamos lá, então, rapidamente, para mudar esse assunto. Israel ataca alvos terroristas, Israel chama, né, do Hezbollah no Líbano, e cresce o temor de que o conflito Hamas se alastre. O Hezbollah fica no Líbano, né, lá para o norte de Israel, e a fronteira ali são as colinas de Golã, que Israel tomou na mão grande também, mais um território, para variar um pouquinho só, né, porque ali é uma barreira natural entre o Hezbollah, que tem um exército, diferentemente do Hamas, entre o Hezbollah e o território de Israel, e também porque nas colinas de Golã tem água, o que é muito importante naquela região, né? Em cúpula urgente, a União Europeia busca unificar discursos sobre a guerra, né? A União Europeia também está batendo cabeça, para variar só um pouco, né? Israel solicita 10 bilhões em ajuda militar aos Estados Unidos. Gente, o contingente da guerra que Israel está mobilizando em relação a Gaza é maior. Ontem, um entrevistado do CL Notícias, primeira edição, falou isso. Eu não lembro quem foi que falou. O contingente de soldados, de militares, de tropas mobilizados para cercar Gaza neste momento é maior do que o contingente mobilizado pela Rússia para invadir a Ucrânia. Vocês têm noção da dimensão desse negócio? A Ucrânia, obviamente, é 400 milhões de vezes maior do que Gaza. Eu não sei quantas vezes é, mas é muito mais. Né? Gaza Gaza tem 10 quilômetros por 40, gente. Gaza é um território muito pequeno. Se você pegar em 10 quilômetros ou em 40 quilômetros, você atravessa a Gaza toda. O contingente é maior do que o contingente russo na invasão da Ucrânia. E os caras ainda vão lá para os Estados Unidos pedir 10 bi de ajuda. E é capaz de levar mesmo, porque o Joe Biden vai visitar Israel amanhã, quarta-feira. Né? Os Estados Unidos vão fazer o que sempre fazem, né? Vão tentar ignorar a ONU e vão tentar assumir as rédeas dessa negociação para colocar as coisas nos seus próprios termos. Os próprios termos dos Estados Unidos historicamente beneficiam Israel sempre. Sempre. É histórico. É histórico. Então essa visita do Biden, ela diz muito. 26 brasileiros aguardam autorização do Egito para deixar Gaza, traz aqui o DCM. Restam poucas horas de energia. A contagem regressiva para o colapso de hospitais em Gaza. Matéria da BBC News Brasil. Celso Amorim alerta para risco de escalada da guerra. A tendência é que se espalhe. Celso Amorim hoje é assessor especial da presidência para assuntos internacionais, né? Não sei exatamente o nome dele, do cargo, né? E aparentemente pode se espalhar de fato, né? Começando pelo sul do Líbano. Gente, tem um vídeo aqui da BBC Brasil. Eu ia passar, mas não vai dar tempo, porque a gente tem mais coisa para falar. Então, eu vou sugerir que vocês olhem lá no site bbcbrasil.com.br. Tem um vídeo do repórter da BBC News, inglesa, de 2 minutos e pouquinho, mostrando como está Gaza neste momento, né? Falta de água, falta de luz, hospitais entrando em colapso, escolas bombardeadas. As escolas tradicionalmente são os lugares onde as pessoas se abrigam, né? Porque há um acordo tácito, mais ou menos, que Israel não bombardearia escolas, o que não está acontecendo neste exato momento. Então, assistam ao vídeo se vocês puderem. Isso aqui, eu vou passar rapidamente aqui. Vamos passar, Jimmy, desse vídeo, tem 5 minutos, vamos passar 1 minuto só desse vídeo. Tá? Essa aqui é a Ione Belarra, ela é secretária-geral do Podemos, Partido Espanhol, e ministra dos Direitos Sociais na Espanha. Ela fez um vídeo ontem, um vídeo oficial do governo da Espanha, né, mostrando o que o governo espanhol pensa sobre o que está acontecendo neste exato momento em relação ao que Israel está cometendo em Gaza. É o primeiro país europeu, é importante esse pronunciamento, tá? Ela está falando aqui como governo da Espanha é o primeiro país europeu a levantar a voz contra Israel, contra o governo de Israel e falar: o que vocês estão fazendo é um absurdo, inadmissível e ilegal, tá? Vamos lá, Jimmy, toca 1 minutinho desse vídeo pra gente aí. Bom dia, egunon, bos días. Me dirijo a todas vosotras y vosotros con el corazón absolutamente encogido por las imágenes que nos llegan desde Palestina.
Desde Podemos no somos indiferentes al atroz sufrimiento que el pueblo palestino lleva viviendo durante décadas. Hoy queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza, dejando sin luz, sin comida y sin agua a cientos de miles de personas y llevando a cabo bombardeos sobre población civil que son un castigo colectivo, incumplen gravemente el derecho internacional y pueden considerarse crímenes de guerra. Ante esto, Estados Unidos y la Unión Europea no es solo que miren hacia otro lado, es que están jaleando al Estado de Israel en su política de apartheid y de ocupación que vulnera gravemente los derechos humanos. Usar los terribles asesinatos de civiles israelíes por parte de las facciones armadas palestinas como excusa para justificar los crímenes de Israel en general y la masacre en Gaza en particular es algo absolutamente inaceptable. Tá bom, Jimmy. El Estado de Israel, su primer... Muito bem, o vídeo é mais longo, tem 5 minutos e 39, né? Se vocês quiserem, está lá no Twitter da Ione Belarra. Então, isso aqui, gente, para quem não pegou aí, quem está nos ouvindo, tem a legenda em inglês embaixo e ela está falando em espanhol, né? O governo da Espanha está falando oficialmente que Israel está cometendo um genocídio planejado. Veja bem, isso aqui não sou eu que estou falando, tá bom? Isso aqui não é a minha opinião. Isso aqui é o que está falando a ministra Ione Belarra, que é a ministra dos Direitos Sociais da Espanha. Genocídio planejado, e estão demandando que outros países ajudem a levar o Netanyahu para o Tribunal Penal Internacional. Ela cita nominalmente o Netanyahu. E aí discorre sobre tudo que a gente vem falando aqui desde o começo, né? Quem acompanha o Desperta sabe que eu venho falando isso sobre Israel desde o começo. Essa operação militar é uma operação militar ilegal. Comete várias ilegalidades. Rasga todas as cartas assinadas em Genebra por Israel, de modo voluntário, como um Estado soberano que é. Então, a coisa aparentemente... a Espanha é o primeiro país a se levantar lá na Europa, né, em relação a isso. Muito bem, nós seguiremos acompanhando, claro, né? Infelizmente, muita gente já está perdendo o interesse nesse assunto. É normal, o ciclo de mídia é esse mesmo. Assuntos de política internacional não interessam muito ao público brasileiro, isso é histórico da imprensa brasileira, né? Só interessa quando são algumas coisas muito específicas, né? Vejam que um terremoto no Afeganistão que matou 3 mil pessoas, ninguém se importa, né? Mas se o terremoto acontece na Itália, isso vira notícia, né? Então, são essas coisas que é histórico na imprensa brasileira. E não é só isso, nesse caso não é só da imprensa, não. O próprio público dá essa resposta. As pessoas se interessam mais em ver notícias quando é um terremoto na Itália do que no Afeganistão. Isso é um fato. Tá? Então, o assunto Palestina e Israel tem um interesse do público brasileiro, é histórico também, essas crises, né, são recorrentes, mas o ciclo de notícia costuma ser um pouco menor. Eu até acho que está bastante longo, a gente está indo para um ciclo de notícia de 11 dias já, está durando mais do que eu achei que fosse durar, não porque o assunto não seja importante, mas de fato as pessoas cansam da história, né? E vão começando a consumir outras coisas, isso faz com que isso desapareça do noticiário. Mas a gente vai seguir cobrindo aqui, com certeza. Relatório da CPI do 8 de janeiro deve mirar Bolsonaro, Torres e ex-diretor da PRF. Aqui, ó. Vamos lá. Essa é a história do dia, tá, gente? Fizemos a cobertura da guerra, agora isso aqui, foco. Tá acompanhando o programa aí? Foco, atenção. Hoje acaba a CPI do 8 de janeiro. CPI do 8 de janeiro, CPI do golpe, CPI que eu vi um monte de gente lá, né? Levantou informação pra caramba. CPI essa que foi fundamental para conseguir acesso às comunicações do Mauro Cid. Lembra do Mauro Cid? Pois é, o Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro, né? Faz 10 dias que a gente praticamente só consegue falar em Israel e Palestina, né?
pelo que de terrível acontece lá, né? Obviamente, não teria como não falar, mas lembram? Mauro Cid, braço direito, Bolsonaro, joias, Rolex, tudo isso não desapareceu. Isso segue existindo. E hoje termina a CPI. O relatório deve apontar a participação do Bolsonaro, do Anderson Torres e do Silvinei Vasquez nos ataques às sedes dos três poderes. O texto também deve mirar em militares. A relatora da CPI, senadora Elisiane Gama, trata o documento como sigiloso. Ela tem redigido o texto final com a ajuda de poucos assessores. A apresentação está prevista para esta terça-feira, portanto, hoje, e a votação deve acontecer amanhã. Então, hoje, Elisiane Gama apresenta o relatório e amanhã esse relatório vai ser votado, será votado. Apesar da cautela da senadora, parlamentares aliados apontam que a participação de Bolsonaro na teia golpista que levou aos ataques do 8 de janeiro foi exposta pelo caso do programador Walter Delgatti. Lembram? Delgatti contratado pela Zambelli para trabalhar com a campanha do Bolsonaro para, tentar invadir o sistema do TSE. 2, fazer uma espécie de marketing público para mostrar que o sistema não era confiável. Esse foi o momento em que fechou a história para o relatório da Elisiane, segundo esses bastidores, de que o Bolsonaro tinha que sim ser mencionado no relatório, né? E também a delação premiada do Mauro Cid, claro, né? Depois de tudo que vimos, vamos lembrar que foi a CPI que conseguiu os e-mails do Mauro Cid, foi através da CPI, não foi investigação da PF não, viu, gente? Através da CPI rolaram os e-mails do Mauro Cid. E através desses e-mails nós descobrimos que os caras abriram conta lá, abriram conta ali, mandaram dinheiro para cá, mandaram dinheiro para ali, venderam a joia lá, recompraram a joia ali, trouxeram para cá, mentiram que não estava nos Estados Unidos e estava nos Estados Unidos e não sei o quê. Através desses e-mails. Ao longo dos trabalhos, a CPI derrapou, classifica a Folha de São Paulo aqui, na convocação de fardados e chegou a perguntar ao ministro da Defesa, José Múcio, se haveria constrangimento em ouvir alguém da caserna. Ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, não foi sequer convocado pela comissão para explicar o suposto aval a um plano golpista de Bolsonaro após a vitória de Lula. A CPI também não levou adiante o depoimento de Walter Braga Neto, ex-ministro candidato a vice-presidente na chapa do derrotado Bolsonaro. O Garnier, vamos lembrar, o cara que estaria na reunião descrita aí, onde o Bolsonaro, o assessor do Bolsonaro, Felipe Martins, e outros militares conversam sobre uma possibilidade de um golpe de Estado, uma intervenção, né? E o Almir Garnier, segundo relatos, era o cara mais animado com essa história, o cara que falou, topo, vambora. Só dizer quando, marca a hora que a gente está botando tanque na rua. Almir Garnier, que, eu já falei, não apareceu em janeiro para passar o comando para o seu sucessor, quebrando uma tradição hierárquica importante, porque não queria estar na presença do Lula. Almir Garnier, que enquanto comandante da Marinha, colocou tanques nas ruas para, entre aspas, entregar uma carta de convite para o Bolsonaro, por acaso, no mesmo dia que a Câmara estava votando o voto impresso. Por acaso, no mesmo dia. Né? Então, vocês cheguem à conclusão de vocês aí, eu não preciso falar nada sobre a índole desse cidadão. Então, vamos ver, né? A gente vai ver como é que vai ser o relatório da Elisiane Gama. A CPI também deve sugerir que militares fiquem afastados da política, seja quando quiserem se candidatar ou assumir algum cargo no governo federal. O pedido foi reforçado na segunda-feira pelo movimento Pacto pela Democracia, que reúne cerca de 200 entidades da sociedade civil, entre elas o Instituto Vladimir Herzog. Isso vai ser mais uma sugestão para a sociedade, né? A CPI não tem poder de fazer isso, não vai sair dali com essa definição, mas vai aproveitar a visibilidade do momento para sugerir isso. Então vamos ver como é que vem esse relatório, né? Tomara que seja um relatório bastante contundente. Depois disso, o que é que acontece? Bem, não sabemos. Por quê? O Aras não está mais lá, né? Deixa eu deixar aqui.
Tem uma procuradora-geral agora, que é uma procuradora, a Elizabeth, esqueci o nome dela, ela é interina. O Lula não escolheu até agora o PGR, gente. Eu não sei se alguém aí entende o que está acontecendo, eu não entendo. Até agora o Lula não escolheu o PGR. Se fosse o Aras, eu diria para vocês o seguinte, eu vou dizer uma coisa que vocês não vão acreditar. Se o relatório da CPI fosse no momento em que o Aras ainda fosse o PGR, teria até mesmo uma boa chance do Aras oferecer denúncia. Porque a CPI não pode oferecer denúncia. A CPI, ela trabalha como se fosse a polícia, né? Então a CPI, ela vai terminar um relatório, ela fez uma investigação, ouviu testemunhas, ouviu convocados, convidados, quebrou sigilos, analisou os dados e fez um relatório. Esse relatório da CPI vai lá, mais ou menos, como se fosse um inquérito policial. Então agora a CPI, como se estivesse agindo em uma delegacia, porque é isso que a CPI faz, né? A CPI vira uma espécie de delegacia. Comissão Parlamentar de Inquérito, ela ganha poderes de polícia, tanto é que ela consegue quebrar sigilos. Ela entrega isso na mão do Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal. É o Ministério Público que decide o que fazer com aquilo. Se joga na lata do lixo, como o Aras fez com o relatório da CPI da Covid, relatório do Renan Calheiros. O Aras pegou o relatório da CPI da Covid, que tinha vários indícios de crime. Vários. E vocês me conhecem, sabem que eu sou chato com evidência e prova, né? Às vezes tem gente que não gosta, que quer torcer mais por uma coisa. Eu sou o cara do seguro tchan. Quem acompanha o programa sabe. Eu sou chato com evidência e com prova. A CPI da Covid tinha vários indícios de corrupção de vacina. Vários. Bharat Biotech, dinheiro em Singapura. E o Aras pegou e jogou no lixo o relatório. Literalmente jogou no lixo. Se o Aras fosse PGR agora, talvez ele oferecesse denúncia contra o Bolsonaro, o Torres e o diretor da PRF. Por que, Leandro, ele faria isso? Ora, na expectativa de ser reconduzido a PGR pelo Lula, claro. Né? O senhor Aras não é um cara exatamente sólido nos seus princípios. Talvez em alguns, né? Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Essa procuradora-geral interina fica a cargo dela agora decidir se ela oferece denúncia ou se joga na lata do lixo. Ou pode pedir mais investigações também. Pode pedir para que a PF investigue mais. A PF, que aliás já está investigando, né? Pode eventualmente compartilhar os resultados desse relatório com a PF oficialmente. Então, tudo pode acontecer, não sabemos. Tudo e nada pode acontecer, né? Não sabemos. Ações de investigação contra Bolsonaro voltam à pauta no TSE nessa terça-feira. O Bolsonaro já tem outros processos, né, rolando por lá. Lembrando que, se o Bolsonaro for condenado novamente no TSE, as penas, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, não são somadas, tá bom? Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Ainda há uma discussão se poderá participar das eleições, não na próxima, na outra, ou não, por conta do início da pena. Se a pena começa quando foi cometida a ilegalidade ou se a pena começa a contar do início do mandato. Tem essa dúvida, está no ar ainda. Talvez vá até parar no STF esse negócio, porque a Câmara não consegue se decidir. Mas se o Bolsonaro for condenado de novo, o que acontece? Nada. 8 anos e pronto, tá? Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte: Bolsonaro pode estar condenado em 2 processos. Então fica mais difícil de ele conseguir derrubar processos para concorrer, porque ele pode recorrer, derrubar um, mas ainda está condenado em outro, né? Em outro. Então você faz aí uma fortaleza de condenações para evitar que esse cara vire candidato de novo, né?
Muito bem, pessoal que nos acompanha pela TVT, pela TV Quirimurê e pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado, um beijo e bom dia para todo mundo. Amanhã a gente volta, tá? Muito bem, ó, a galera que nos acompanha até o finalzinho aqui, agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição. Vocês fiquem aí, não encostem em nada, não cliquem em nada, não saiam da frente do computador, não tirem o fone de ouvido, porque vai ter muita notícia, muita informação, né? Agora, a partir do ICL Notícias, primeira edição. Para quem não pegou no início do programa, está no ar o portal de notícias do ICL. Sim, é verdade. iclnoticias.com.br vai ser tocado pelo Chico Alves, jornalista renomado, né? Que é comentarista, colega do ICL também. O Chico vai ser o editor-chefe desse portal, e nesse portal a gente vai ter tudo. Você já pega, coloca aí nos seus favoritos, vai lá, você tem o hábito de ler notícia de manhã, então você vai ler o UOL, vai ler o New York Times, vai ler o The Guardian, vai ler o Le Monde, vai ler o La República, vai ler o La Estampa, vai ler o El País, vai lá para tudo isso, né? E vai colocar o iclnoticias.com.br também na sua barra de favoritos. Deixa lá no primeiro lugarzinho, tá? Para quem já colocou na barra de favoritos, agora pega, clica em cima. Clicou, minha senhora? Clica, minha senhora, em cima do negócio, da barra de ferramenta. Isso. Agora puxa lá para frente. Isso, parabéns. Deixa no primeiro lugar ali, que é o primeiro lugar que você vai olhar. Você vai olhar em outro lugar, por quê? Não precisa. Você vai primeiro no ICL Notícias, depois você vai para os outros, porque vai ter outras coisas, claro. Aqui não vai ter tudo que acontece no mundo, não, isso não existe em nenhum outro site, né? Lógico. Mas aqui vai ter aquela curadoria do ICL, né? Aqui vai ter informação com conhecimento. Aqui não vai ter a papagaiada que tem para lá e para cá, tá bom? Vai ter notícia do dia, vai ter reportagem especial, vai ter coluna, vai ter opinião, vai ter trechos dos programas. Fica ligado, que a coisa tá andando. Tem várias outras coisas que vão acontecer nos próximos meses, então não sai daí não, tá? Terça-feira, 17 de outubro, 7h59 da manhã. Este foi o Desperta ICL. Nós voltaremos amanhã. Muito obrigado pela sua companhia e tchau. A liberdade de imprensa é que garante acesso a informações que não são contadas de uma forma natural, né, pelos seus atores. Ela faz parte da democracia, caminha lado a lado com quem quer progresso, com quem luta por direitos, porque a liberdade de expressão garante essa pluralidade.